ordem de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, que foi inserida no sistema do CNJ, acabou de ensejar, acabou de resultar em uma mega operação. E eu vou trazer aqui todos os detalhes e destaques dessa notícia que chocou o judiciário nesse dia de hoje. Eu vou explicar tudo nos mínimos detalhes, tudo o que aconteceu. Outra bomba que acabou de explodir, gente, tá? Lula acaba de se pronunciar sobre o escândalo envolvendo Lulinha, né? Sobre o Lulinha envolvido aí até o pescoço nesse escândalo de corrupção da roubalheira da fraude do INSS, gente, tá? Pela primeira vez, o Lula, o próprio Lula da Silva, acabou de se pronunciar sobre o envolvimento do seu filho, o Lulinha, neste escândalo de corrupção da fraude do INSS. E o que o Lula disse, gente, tá? Vocês vão ficar completamente chocados. Eu tô até agora sem acreditar na cara de pau do Lula. Vocês vão entender porque eu vou trazer aqui essa informação. E outra informação urgentíssima. Lula acaba de sofrer um duro golpe, gente, tá? Lula acaba de sofrer um duro golpe após revelação de nova pesquisa que acabou de ser divulgada. E o resultado dessa pesquisa, gente, tá? Gerou pânico e desespero no Lula sem precedentes, tá? Desespero tomou conta geral. Os cupinchas do Lula estão desesperados e vocês vão entender o motivo do desespero. Outra informação, gente, tá? Racha no STF acaba de ser confirmado, gente, tá? Treta feia, briga feia dentro do STF, um passando por cima do outro. Gente, eu tô até agora sem acreditar. Racha no STF, treta feia, dedo na cara, e eu vou trazer absolutamente tudo nesse boletim, além dessas outras várias informações. Se eu fosse vocês, não perderiam nem um segundo, gente, porque é uma bomba que acabou de explodir, inclusive, né, sobre Alexandre de Moraes, sobre Lula, sobre Lulinha, escândalo do INSS, Daniel Vorcaro, escândalo do Master. Gente, é tanta coisa que eu separei para trazer aqui. Se eu fosse vocês, ficarem ligadinhos até o finalzinho. Rapidamente, só não esqueça de se inscrever no canal. Para se inscrever é só você olhar aqui embaixo. Vai ter aí a palavrinha chamada inscreva-se. Inscrever-se, ó. Clica em cima, na hora, automaticamente, gratuitamente, você já estará inscrito aqui no nosso canal. E logo de cara, vamos começar a ficar chocados. Mas antes, gente, a CPI, gente, tá? Ela voltou aos trabalhos, né? Acabou o recesso, voltou aos trabalhos. E uma coisa eu posso garantir para vocês, gente, tá? Que um dos grandes focos da CPMI da roubalheira do INSS é este que está aqui na sua tela. Um dos maiores focos é o Lulinha, o filho do Lula. E a ofensiva da CPMI do INSS está tão grande, está tão avançada para cima do Lulinha, que até o Lula se pronunciou. Mas antes de trazer o pronunciamento do Lula, vamos ver aqui, gente, tá? Aqui. Vou trazer para vocês o relator da CPMI do INSS indo para cima do Lulinha, do filho do Lula, sem dó e nem piedade, e explodiu mais uma bomba. Vejam só. Aí vem o filho do Lulinha. É narrativa? Tá certo. Se é narrativa, vamos esclarecer os fatos. Agora, não fui eu que falei, não. CNN, Estadão, Globo, CNN, Gazeta do Povo. Quem é esse rapaz aqui? Desde o começo das investigações, o nome dele é citado. Eu trouxe aqui na última sessão que se Lulinha não tivesse viajado com careca do INSS para Portugal, juntinhos, eu renunciaria. E aí me taxaram de tudo que era coisa, porque eu estava mentindo. Aí pedi aqui a liberação da lista de passageiros. Deixaram não. Blindaram. Volto a dizer, minha gente, deixa eu renunciar, eu tô doido para renunciar. Libera essa lista de passageiro, libera quem pagou a viagem de Lulinha para Portugal, libera para a gente ver se careca do INSS estava com ele. PF apura citações a Lulinha, PF comunica ao STF, diálogo de WhatsApps, anotações e passagem aérea, mesada, citações e viagens.
gente, o nome do filho do Lula sendo citado 1 zilhão de vezes em delações, né, do ex-funcionário do Careca do INSS à Polícia Federal, várias manchetes, tanto de direita quanto de jornais de direita e de esquerda, fazendo as revelações daquilo que vinha da própria Polícia Federal, ou seja, o filho do Lula está envolvido até o pescoço nesse escândalo de corrupção, da fraude, da roubalheira do INSS. Aí tivemos o pronunciamento. O Lula, gente, tá? O desespero tá tão grande que o Lula se pronunciou sobre o envolvimento do seu filho, o Lulinha, nesse escândalo de corrupção. Mas antes de trazer a fala do Lula, tenho aqui uma informação mega importante para trazer para vocês. Crise total no STF, gente, tá? Moraes e Toffoli, gente, tá? Atropelaram. Basicamente, eles passaram por cima do presidente da corte, do Edson Fachin. Agora, gente, o bicho pegou. Treta tá instaurada dentro do STF, é briga de cachorro grande, porque tem uma ala, né, de ministros do STF que estão junto com o Fachin, estão contra Toffoli e Moraes, que comprou basicamente briga com o STF inteiro. E o motivo, gente, tá? É desespero que tá tomando conta. O desespero tá tomando conta de Moraes e Toffoli. Vocês querem entender o motivo desse desespero? É só assistir esse vídeo aqui até o finalzinho, vejam só. Inaceitável. Moraes e Toffoli dobraram a aposta. Então, Toffoli disse: que juiz que não é fazendeiro? O Moraes, o que tem de mais dar palestras? Com a mulher dele ganhando 130 milhões, o outro, Toffoli, não é fazendeiro que ele está sendo dono de um resort, que tem um cassino com máquina de caça-níquel oferecida para criança. E eles dobrando a aposta e fazendo uma dupla que já vem lá desde 2019 e atacando a imprensa, atacando os críticos, dizendo que os críticos é que não conhecem a Constituição, que o problema é que as pessoas não têm mais o que fazer, não têm o que criticar, chegou a dizer o Moraes, e aí criticam o Supremo de forma cínica, disse ele ainda, desviando a discussão. Bom, o pior ainda é o coitadismo judicial do Moraes e do Toffoli, que reclamaram dos juízes como se eles dois se comportassem como monges, né, e não estivessem no meio de uma sem-vergonhice, porque é isso que o código de conduta do Toffoli, se o Toffoli e o código de conduta fossem sérios, deveria dizer: é necessário ter vergonha na cara. Ministro precisa não ter cara de pau. É esse o código de conduta que deveria guiá-los. Mas Fachin e a turminha toda estava, sabe como, enquanto Moraes e Toffoli faziam esse discurso vergonhoso? Quietos. Estavam absolutamente quietos. O Toffoli e o Moraes dominaram o debate ontem e humilharam o Fachin, que até cancelou, né, um almoço que ia fazer, porque foi almoçado pelos dois ministros, pelo Toffoli e pelo Moraes, que estavam à vontade dentro da corte, fazendo o que bem queriam, o que bem entenderam dentro da sessão. Eu sou André Marcílio, advogado, professor de Direito. Peço a vocês que se inscrevam no canal, que também deixem o seu joinha e considerem se tornar membros aqui do canal, clicando na aba Seja Membro e tendo acesso aos nossos conteúdos exclusivos. É absolutamente vergonhoso que a gente assistiu ontem. Eu fiquei crendo ou acreditando que daqui para frente é só para trás, como dizem. Nós não temos mais condições de acreditar que uma solução venha do STF. Algumas pessoas ainda estavam crendo: não, agora vai haver uma reação, agora que a grande imprensa entrou, embarcou nessa, que começou a criticar, o STF vai recuar. Não vai. Ficou claro que quem domina aquela corte é o Toffoli e o Moraes. Ficou claro que os dois mandam nos demais. Ficou claro pelo silêncio dos demais que estão todos nas mãos dos dois ministros, acuados pela falta de pudor que tomou conta do STF. Não há mais freio nenhum para aquele tribunal. Se não for o Congresso, se não será esse, será talvez o de uma próxima legislatura, se sobrar Congresso, se nós tivermos futuro e tivermos eleições, será o próximo Congresso e só ele.
o próximo Senado e só ele, a próxima legislatura é capaz de fazer algum freio de contenção a esse STF, porque do STF não sai nada. Ou ali a gente tem gente que não tem mesmo mais pudor nenhum, ou ali dentro a gente tem gente que não tem mais vergonha nenhuma na cara, ou a gente ali dentro tem gente que está acuada por aqueles que já não tem mais vergonha nenhuma na cara. Então é uma corte despudorada, seja por aqueles que cometem os excessos e abusos, sejam por aqueles que silenciam diante dos excessos e abusos dos colegas. O STF acabou, meus caros. Se não vier do Congresso uma medida, se nós não construirmos de fora para dentro uma medida, o STF vai acabar com o Brasil. Eu assisti, gente, tá? Eu vi os principais pontos e eu achei chocante o que aconteceu. O que eu vi ali, tá? O que eu percebi, foram 2 ministros, tá? O Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli trocando figurinha, mandando indiretas para o presidente da corte, o Edson Fachin, a todo instante, gente, tá? O que eu vi ali foi um presidente da Corte Suprema, o presidente da Corte Suprema, Edson Fachin, sendo humilhado reiteradas vezes, foi várias vezes. Na minha percepção, o Edson Fachin, presidente do STF, foi humilhado. Ele foi atropelado pela soberba do ministro Alexandre de Moraes e do Edson Fachin, e não foi uma, nem 2, nem 3 vezes, foram várias vezes. Isso é um escárnio, gente, tá? É como o doutor André Marcílio acabou de fazer. Para acabar com tudo isso, só se o Senado reagir. Com Davi Alcolumbre, vai ter algum risco de reação? Claro que não, ele já deixou bem claro. Ele é totalmente contra impeachment de ministros de STF. A única forma seria aquele plano do Bolsonaro. Me dê 50% do Congresso Nacional e eu mudo o destino do Brasil. E é este o plano da oposição, da direita e do Bolsonaro, é colocar um número maior de senadores dentro do Senado Federal para acontecer as reviravoltas que precisam para colocar as coisas nos trilhos novamente. E aqui está, gente, tá? Sim, Lula falou, gente, tá? Lula se pronunciou sobre esse escândalo, né? Sobre o Lulinha estar aí envolvido nesse escândalo da roubalheira e da fraude do INSS. E ele disse o seguinte, eu tô chocado com isso aqui, vocês vão entender. Isso aqui pra mim, gente, é desespero. Fabiana, mas por que o Lula tá tão desesperado a ponto de se pronunciar sobre o seu filho Lulinha? Tem um motivo pra esse desespero. Aí já é a próxima matéria que eu vou trazer pra vocês. O motivo do desespero do Lula dizer isso aqui. Lula diz que cobrou explicações de Lulinha sobre suposto envolvimento na crise do INSS. Ou seja, desde quando começou as investigações da fraude, da roubalheira do INSS, o nome do Lulinha tem sido citado 1 zilhão de vezes. Ou seja, está envolvido até o pescoço nesse escândalo. E dessa vez o Lula não conseguiu. Por quê? Porque ele tem um plano. Ao falar sobre este escândalo envolvendo o Lulinha, isso aqui, gente, faz parte de um plano, é um desespero do Lula. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês o plano do Lula com isso aqui. Não é à toa, gente, que ele decidiu falar agora sobre essa questão do Lulinha. Eu vou explicar para vocês. Lula da Silva, tá, afirmou nesta quinta-feira que cobrou explicações de seu filho, o empresário Lulinha, tá, por ter entrado na mira da Polícia Federal como possível sócio oculto do empresário, o careca do INSS, apontado como operador do esquema bilionário de roubo a aposentados e pensionistas através de descontos associativos. Lulinha não é investigado diretamente por participação no esquema, mas através de uma amiga, a empresária Roberta Luxinger, que seria sócia em negócios dele de cannabis medicinal e que buscava firmar contratos com o governo federal. E o Lula disse o seguinte, tá? Para jornalista, ele deu uma entrevista para Daniela Lima. Ele disse o seguinte, eu chamei meu filho no Palácio do Planalto e eu falo isso para todo mundo. Olhei no olho dele e disse que só você sabe a verdade. Se você tiver alguma coisa, você vai pagar o preço. Se não tiver, se defenda, porque é assim que eu trato as coisas, com muita seriedade, afirmou o presidente em entrevista ao UOL, sem citar
quais seriam sido as explicações do filho. Ou seja, ele não disse qual foi a explicação do filho. Ele falou, olha, eu fui lá, ele basicamente disse o quê? Eu coloquei o Lulinha contra a parede, eu perguntei para ele, falei com ele sobre esse escândalo, que ele tá aí atolado até o pescoço, e disse para ele que se você estiver envolvido, você vai pagar o preço, mas se você for inocente, você vai lá e se defenda. Só que assim, gente, como assim você vai lá e se defenda? Como que o Lulinha vai se defender se ele está sendo blindado na CPI do INSS pela base do Lula? Isso aqui pra mim, gente, é desespero. Sabe o que é que o Lula vai fazer? Vai usar isso aqui pra fazer palanque eleitoral. Olha, quando ele estiver lá com o microfone falando com os seus fiéis, ele vai falar, olha, eu falei com o Lulinha, eu disse pra ele que se ele fez alguma coisa, ele vai ser punido e tal. Falando pra bolha dele. Só que lá na CPI, gente, tá? Do INSS, da roubalheira, da fraude, a coisa é completamente diferente. Lá, os cupinchas do Lula, eles protegem, eles blindam o Lulinha com toda a força para que ele jamais seja ouvido, para que ele compareça, para que ele seja convocado. Eles não deixam a CPI do INSS tocar no filho do homem. Não deixa tocar no filho do homem de 4 dedos, como é assim o careca do INSS, né? O homem de 4 dedos? Não, gente. O Lula, no discurso, né, nas entrevistas, ele é uma coisa, né, para sua bolha. Ó, gente, eu tô cobrando do meu filho, fiquem tranquilos, porque eu não sou um pai responsável, eu quero que ele seja punido se ele cometeu algum crime. Mas os bastidores ali, gente, tá? No backstage, de trás ali dos bastidores, a coisa é completamente diferente. Lá eles blindam, eles protegem o filho do Lulinha com unhas e dentes. Então, assim, o discurso é uma coisa, a teoria e a prática é outra completamente que está acontecendo ali na CPMI do INSS. Agora eu vou explicar para vocês o motivo desse desespero que fez o Lula falar que tá querendo justiça, né? Se o meu filho fez alguma coisa, eu quero que ele seja punido. Será mesmo que o Lula quer isso? Né, gente? Será que o Lula quer que seu filho vá para cadeia? Claro que não, você conversa para boi dormir. Mas o desespero do Lula é isso aqui, a preocupação. E tô em ano eleitoral, preciso falar para minha bolha, eu preciso dizer para minha bolha que eu tô querendo justiça, né? Que se ele for culpado, que ele pague, que vá para cadeia, que seja preso, para bolha, porque ele precisa de voto, gente. Ele precisa porque, vejam só isso aqui, desaprovação ao governo Lula vai a 52%, diz, já tá aqui a informação. A desaprovação ao governo do presidente Lula alcançou mais da metade, gente, tá? 52% do eleitorado, de acordo com uma nova pesquisa do Instituto GEP, divulgada nesta quarta-feira. O levantamento mostra um aumento de 1% em janeiro na comparação em dezembro de 2% em relação ao apurado há um ano, dentro da margem de erro para mais e para menos, ou seja, mais uma pesquisa e a desaprovação do Lula voltou a crescer. Agora vocês estão entendendo o motivo do desespero, gente, tá? Para tá aí, ai, eu quero justiça. Se o meu filho fez alguma coisa, isso aqui é para ele fazer campanha, fazer comício para sua bolha. Nós da direita, a gente jamais... Gente, vocês acham mesmo que o Lula quer que o seu filho seja preso? Vocês acham que o Lula tem alguma dúvida de que o filho dele está envolvido nesse escândalo depois de tanta notícia revelada pela imprensa, tanto de direita quanto de esquerda, pela própria Polícia Federal? Então tá aí, gente. O Lula, isso pra mim é desespero. Essa fala do Lula com relação ao seu filho Lulinha é um completo desespero por causa dessas últimas campanhas eleitorais. E o racha no STF, gente, tá? O trem tá pegando fogo lá dentro da STF, gente. O trem tá pegando fogo. Reação de Moraes expõe racha na cúpula do STF sobre código de ética. Ou seja, o Edson Fachin foi lá, falou, gente, ó, vamos ter aqui o código de ética. Ou seja, para colocar freio, para colocar limites em alguns ministros do STF, basicamente pro Toffoli, pro Alexandre de Moraes, talvez Gilmar Mendes, alguns ali que está extrapolando o que é permitido pela Constituição, o que é permitido pela lei. Então a imprensa tem batido muito nessa questão. Olha, Ju, tem ministros que está extrapolando o seu poder, está extrapolando a Constituição, né? Tá aí o Edson Fachin, presidente da corte, veio lá com o código de ética, jogou na mesa. E o que o Alexandre de Moraes fez foi basicamente pegar esse código de ética na mesa e jogar na lata do lixo.
Basicamente, literalmente foi isso que ele fez. Ele é completamente contra algum tipo de cabresto em ministro do STF. Tá aqui, ó. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, deu nesta quarta-feira recados contrários à adoção de regras de conduta a ministros de tribunais superiores e expôs um racha na cúpula do tribunal sobre o Código de Ética. Moraes é vice-presidente do STF desde o final de setembro do ano passado. O tribunal é presidido por Edson Fachin, principal defensor da proposta e que aposta na implementação das regras a ministros como marca de sua gestão. O Código de Ética tem o apoio da maioria dos ministros do STF, de acordo com Fachin. O presidente do tribunal, no entanto, afirma haver concordância entre essa matéria, de que o tema deve ser adiado e debatido somente depois das eleições. Segundo Fachin, uma parcela minoritária do tribunal e ontologicamente contra o Código de Conduta para ministros dos tribunais superiores. A ala é composta por Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Ou seja, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e o decano da corte, Gilmar Mendes, são completamente contra o Código de Ética para frear os ministros do STF, colocar limites. Já que eles estão extrapolando a Constituição, Código de Ética seria o quê? Para colocar limites. Extrapolando a Constituição, segundo alguns juristas, né, que sempre falam sobre esse assunto aí no país. Vamos falar sobre a ordem de prisão, tá, gente, que foi inserida no sistema do CNJ contra Alexandre de Moraes e Lula da Silva. É a bomba do dia, gente, tá? Inclusive tá em vários jornais. Tá aqui na Jovem Pan falou sobre essa notícia. A Globo também falou sobre essa notícia. Operação Combate Fraude, que inseriu mandados de prisão falsos do Tribunal de Justiça e CNJ, incluindo os nomes, né, de Lula e Alexandre de Moraes. Tá aqui no UOL também. Essa notícia, né, chocou Brasília nesse dia de hoje. Operação em Goiás mira fraude contra falso mandado de prisão contra Lula e Alexandre de Moraes, gente, tá? E esse mandado falso de prisão ensejou, ou seja, resultou numa mega operação em Goiás. É o que está dizendo aqui a matéria da Jovem Pan, que traz mais riqueza de detalhes sobre essa questão. Operação em Goiás mira fraude contra falso mandado de prisão de Lula e Alexandre de Moraes. A notícia aqui diz o seguinte: a Polícia Civil de Goiás deflagrou na manhã desta quinta-feira 5 uma operação para combater um esquema de fraudes em inserções de mandados de prisão no sistema do Conselho Nacional de Justiça e o Poder Judiciário goiano. Entre os nomes utilizados na fraude estão o do presidente Lula e o do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A operação foi deflagrada por meio da Delegacia Estadual de Repressão aos Crimes Cibernéticos em Goiás, em ação integrada com o Núcleo de Inteligência. E a operação foi mega operação, na verdade. As investigações apuram a inserção de mandados de prisão falsos no Banco Nacional de Medidas Penais de Prisões e em processos digitais no Projude do Tribunal de Justiça de Goiás, incluindo documentos fraudulentos que simulavam decisões judiciais. Em janeiro deste ano, o CNJ identificou alterações indevidas em dados. O órgão registrou a tentativa de expedição de mandado de prisão contra Lula e Moraes. E Moraes já havia sido alvo de uma invasão hacker no sistema do órgão. Na ocasião, o hacker Delgatti Neto expediu. Não é a primeira vez, inclusive, gente, tá? Um dos mandados de prisão que foram inseridos no CNJ ensejou, ou seja, resultou na prisão da Carla Zambelli. O Walter Delgatti também foi preso, tá? Recebeu um bridiozinho aí esses dias para trás, né, gente, tá? Como eu disse para vocês, ou seja, missão dada, missão cumprida. Agora ele foi refrescado, né, gente, tá? Então é isso, gente, tá? Aí foram presos os criminosos que colocaram, né? Inseriram um mandado de prisão falso contra o ministro Alexandre de Moraes e Lula da Silva. Calma que tem mais notícia, gente.
Agora, gente, e o presidente Donald Trump dos Estados Unidos, que acabou de fazer um anúncio bombástico que chocou o país inteiro, gente, tá? É essa notícia que está aqui na sua tela. O governo Trump anuncia reforma que pode levar à demissão de até 50 mil servidores de carreira, gente. Eu tô chocada com essa notícia. A informação da Veja diz o seguinte: o governo do presidente Donald Trump publicou uma norma que flexibiliza a posição de 50 mil servidores públicos de carreira dos Estados Unidos. A medida anunciada pelo Escritório de Gestão Pessoal nesta quinta-feira facilita o processo de demissão de funcionários federais com reenquadramento de status para cargos sem vínculo empregatício permanente. Essa é a maior alteração nas regras do funcionarismo público do país em um século e marca um novo capítulo nos esforços do republicano para enxugar o governo e substituir servidores de carreira por aliados ideológicos, segundo aqui a matéria, né? A justificativa do Trump é completamente diferente. É tirar os servidores preguiçosos que não trabalham, que recebem uma fortuna e tá lá que não serve para nada. Essa é uma das justificativas do Donald Trump. A imprensa esquerdista, né, tenta distorcer a situação. Uma vez publicado, o novo regramento ainda deve ser analisado por um juiz federal. No comunicado em que justifica a mudança, a Casa Branca apontou que supervisores de agência relatam grande dificuldade na remoção de funcionários por desempenho insatisfatório. Desempenho insatisfatório é o que mais tem aqui no Brasil, é o que mais tem. É denominada políticas de horário carreira. A nova categoria permitirá que as agências federais removam rapidamente funcionários que ocupam cargos críticos e tenham apresentado má conduta, desempenho ruim ou obstrução do processo democrático ao subverter intencionalmente diretrizes presidenciais. Ou seja, aqueles que estão lá, gente, só para sugar, tirar o dinheiro e não fazer nada. Aquelas pessoas que dão muito trabalho, que são acusadas de abuso e outras por crimes, fica difícil, né, de mandar embora. Agora vai flexibilizar essa questão. Tipo assim, funcionário público, mais ou menos assim, ó, funcionário público não trabalha, cara, tem que vazar. Tá dando problema, tem que vazar. Ah, tem crime sendo imputado contra... foi julgado, foi condenado. É fácil de mandar. É mais ou menos isso, gente, tá? Que muitos parlamentares também querem implementar aqui no Brasil e não conseguem. O Trump foi lá, fez um anúncio que chocou a América, chocou os Estados Unidos. Então, ele anunciou essa reforma que pode levar à demissão de até 50 mil servidores. Então, aqueles servidores que não gostam de trabalhar, gostam da graninha no final do mês, mas não gostam muito de trabalhar, aqueles servidores que dá muito problema, briguento, discussão, vai no tapa, né? Aquele servidor que condenado por um crime grave, gente, não vai ter tanta dificuldade agora para se livrar. Gente, Donald Trump tá aí cumprindo uma das suas promessas de campanha. Esse cumpre mesmo, gente. Bomba que ela acabou de descobrir e vai revelar tudinho agora para você. Vejam só. Imoral. O Congresso mais caro do mundo criou mais mamata. Ontem, em votação relâmpago, o Congresso turbinou os salários de servidores da Câmara e do Senado. Rapidamente, o Congresso votou ontem, né? Que vai permitir que servidores do Congresso recebam acima do teto constitucional 100% de gratificação por simplesmente fazer o seu trabalho. Um dia de folga a cada 3 dias trabalhados. Isso mesmo que você ouviu. E ainda podem vender essas folgas. No total, os salários podem chegar a 77 mil por mês, muito longe dos 46 mil do teto do funcionalismo. É tão escrachado que num trecho da votação, o deputado pergunta a Hugo Mota se o salário poderia ultrapassar o dos próprios parlamentares, e ele confirma. Essa questão que está sendo votada agora, no caso, os diretores passariam a ganhar mais do que deputado? Extrapolando o teto? Sim. Passariam a ganhar mais que deputado? No banco de horas, sim. Lembrando que já temos os parlamentares mais caros do mundo, 5 milhões de dólares por cabeça, 26 milhões de reais na cotação de hoje, ou 528 vezes a renda média da população. Isso mesmo, 528 vezes. Campeão mundial disparado. Não basta cada parlamentar ter um cotão de até 51 mil por mês para gastar com passagem, hospedagem, nem os outros 133 mil de cota parlamentar na Câmara, que alguns usam até para bancar mais
maquiadores. No Senado são 265 mil. Não basta, eles querem meter a mão cada vez mais fundo no bolso do trabalhador que paga essa conta. E haja aumento de imposto para sustentar toda essa mamata. Se você tá cansado de bancar tanto privilégio, compartilha esse vídeo. Eu tô cansada, gente, tá? Eu confesso pra vocês que eu tô cansada de bancar tanto privilégio, gente, tá? Maquiador. O dinheiro do povo, imaginem só, gente, tá? A patifaria que virou, tá? Principalmente a esquerda, tá? A gente chegou assim, isso chegou num ponto tão grave que o povo tá pagando até maquiador particular para a deputada Érica Hilton. Isso explodiu na imprensa, que até hoje ela não conseguiu explicar aquela situação. Até maquiador pessoal particular estava sendo utilizado com verba pública para fazer o pagamento do maquiador. E assim, gente, fora as outras, né? Rachadinha, é tanta aberração. Aí vem, na calada, o Congresso vai e vota aumento de penduricalho, que vai chegar um salário pode chegar o valor de 77 mil reais. Gente, será que esses parlamentares, Hugo Mota, será que eles acham que o povo é tão trouxa, é tão burro assim, que não vai ficar consternado com uma situação dessa, enquanto a grande maioria do povo brasileiro recebe uma merreca de um salário mínimo, tem que fazer malabarismo para sobreviver, tem muita gente que paga aluguel, tem que contornar, fazer cálculos ali, porque ainda tem, além de pagar aluguel, tem que pagar água, energia, gás, ainda tem que se alimentar. Aí o Congresso Nacional, na calada, vai lá, olha, tem parlamentares que pode receber, a depender ali do que fizer de penduricais, pode receber até 77 mil reais. Será que já é pouco? Tanto penduricário que esse povo já ganha, tanta regalia, tanta mamata, será que tudo isso é pouco, que precisa de mais e mais? O povo não aguenta, gente, tá? O povo cansado, o povo sofrido não aguenta trabalhar, não aguenta trabalhar, né, gente, para pagar tanto imposto, para pagar essa patifaria, esse monte de penduricalhos, para um bando de gente, que eu vou ser muito sincera para vocês, que tem parlamentar lá que nem trabalhar trabalha. Tem parlamentar, gente, que dá para contar nas mãos, né, nos dedos de duas mãos, a quantidade de vezes que vai lá no Congresso durante um ano. Tem parlamentar que nem sequer trabalha, não apresenta projeto para melhoria para o povo brasileiro. Tem parlamentar que nem trabalha. Aí vai lá, pode receber até 77 mil reais. Ah, gente, isso é subestimar a inteligência do povo brasileiro. Tá aqui, gente, tá? Compartilhem. Explode esse vídeo o máximo possível que vocês puderem. E agora chegou a vez dele, gente. Ele tá de volta no Congresso Nacional e já chegou metendo o pé na porta, gente, tá? E foi pra cima do PT, do Lula, da esquerda, sem dó e nem piedade, fez uma revelação que vocês vão ficar chocados. Mas para vocês entenderem, assista até o finalzinho. Esse vídeo aqui, ó, vejam só. Quero chamar a atenção ao Brasil para a bancada fake news. Ali que vem aqui e mente. Quero chamar a atenção ao Brasil para a bancada fake news. Ali que vem aqui e mente descaradamente. Aliás, tem que fazer uma produção de inteligência artificial para atacar o presidente Bolsonaro, porque como não encontram nada, aliás, o presidente Bolsonaro está preso hoje a um atestado de honestidade. Porque o que tem de bandido nesse país, nesse governo, tá claro. E aí, como não tem como atacar, tem que produzir através da inteligência artificial uma ligação do presidente Bolsonaro com o banqueiro laranja que distribuía propina pra turma do PT. Hoje, inclusive, no Estadão, colega Luiz Lima, tá lá que o presidente do Banco Central do Lula se reuniu 17 vezes com o Morcaro. Tenho certeza que o deputado Fake News vai postar na sua rede. Eu não vou poder ver, presidente, porque ele me bloqueou. É um leão aqui, né? Uma águia. Incomoda todo mundo, mas chega na hora, líder Marinho, de nós debatermos no Twitter e ele vai lá e bloqueia. Claro, não tem argumento, tem que se esconder. Então eu vou citar o nome do deputado Rogério Correia, o deputado Fake News, para que ele possa usar o artigo 14 e dizer para
todo o país o porquê que ele produziu uma peça fake, produzida por inteligência artificial, pra juntar o presidente Bolsonaro a Vorcar e por que ele me bloqueou. Enquanto isso, é o mesmo deputado do Brasil que não quer mostrar pra você, brasileiro, que aquele dinheiro que era roubado do seu pai, da sua mãe ou do senhor ia direto pro bolso do filho do presidente da república. Aí ele não faz montagem, aí ele finge que não existe e vem aqui com nova fake news. Ah não, que agora é o Flávio que tá envolvido. Tem que criar vergonha na cara. Obrigado, presidente. Querem jogar pra cima do Flávio Bolsonaro, ou seja, tentando desesperadamente criar uma cortina de fumaça. A gente tem que criar uma cortina de fumaça, né? Porque agora a CPI tá indo pra cima do filho do Lulinha, né? A CPMI tá indo pra cima, a CPI do crime organizado tá indo pra cima da esposa do Moraes, a CPI tá indo pra cima dos aliados do Lula, então vamos criar cortina de fumaça. Que cortina de fumaça que a gente vai criar? Ah, já sei, vamos jogar a culpa no Flávio Bolsonaro, que é o Flávio Bolsonaro, que é o grande criminoso, que é o bandido, faz parte de quadrilha, né? Por acaso é o Flávio Bolsonaro que deve estar recebendo aí mensalão de 300 mil, segundo informações aí parece que houve pagamento de 25 milhões, segundo o que foi revelado aí na imprensa, né? Casa de luxo disponível em Brasília e gente, tá lá, né? Tá lá, as notícias estão explodindo, os escândalos explodindo um atrás do outro, gente, tá? E, inclusive, é tanto escândalo contra o Lulinha, que até o Lula não aguentou e acabou de se pronunciar sobre esses escândalos que vêm sendo aí divulgados, revelados contra o Lula.